A velhice deve ser compreendida em sua totalidade. Mas o que é ser velho? Quais os reais significados da velhice e quais os mitos que eu e você cultivamos sobre esse estágio da vida? Bom, tá começando o CoresCast, um programa do Cores da Saúde. Eu sou o Celso Vinícius Marques, o seu apresentador, e hoje eu quero conversar com você sobre a sexualidade da pessoa idosa. Então, se a gente for parar para pensar, o Brasil de 50 anos atrás era bem diferente do Brasil que a gente conhece hoje. Naquela época, a gente vivia numa ditadura, a seleção ainda era tricampeã mundial de futebol e o SUS nem sonhava em nascer. Bom, de lá para cá, o mundo passou por várias mudanças e muitas dessas mudanças permitiram o aumento da longevidade humana. Por exemplo, se na década de 70 a maioria das pessoas não chegava a 60 anos de idade, hoje a gente já passa dos 76 anos. Assim, os avanços sociais, econômicos e científicos que obtivemos nos levaram a um processo inevitável: o envelhecimento populacional. E esse mesmo processo de envelhecimento acarreta alterações profundas na nossa sociedade, alterações que devem ser tratadas com a devida importância para que a gente se adeque a esse novo cenário. Dada essa contextualização histórica e social, eu queria que você pensasse sobre qual a primeira imagem que vem na sua mente quando eu falo de uma pessoa idosa. Isso porque é bem comum que venha na nossa cabeça aquela pessoa frágil, dependente, doente e incapaz de contribuir com a sociedade. Só que essa é uma percepção baseada em uma série de preconceitos construídos socialmente contra a velhice. É impactante refletir sobre essas impressões estereotipadas que a gente possui, mas o primeiro passo para desconstruí-las é reconhecer essa visão deturpada e, a partir disso, se esforçar para mudá-la. Por isso, neste episódio do CoresCast, eu vou tentar desmistificar um desses preconceitos: a falsa ideia de que os idosos não exercem a sua sexualidade. O Ministério da Saúde define sexualidade como um conjunto de características humanas que se traduz nas diferentes formas de expressar sentimentos, pensamentos, amor, carinho, abraços e, inclusive, o próprio contato sexual. Então, o simples ato de pentear o cabelo, fazer a barba e se reunir com os amigos são manifestações de sexualidade. Isso quer dizer que sexualidade é muito mais do que sexo. Ela é o resultado de uma interação social, cultural, histórica e está estreitamente relacionada com a sensação de bem-estar. Porém, a sociedade encara a sexualidade da pessoa idosa com certa discriminação, até porque a gente tende a cultuar um ideal de juventude enquanto favorece a persistência de uma velhice tediosa para os indivíduos com 60 anos ou mais. Assim, o senso comum reduz o idoso àquela figura que assume o papel de avô ou avó e aproveita sua aposentadoria assistindo televisão, cozinhando e fazendo tricô. Mas como esses estereótipos afetam o idoso? Bom, a manutenção dessa visão sobre idosos e idosas tem como efeito a falta de aceitação desses indivíduos em relação às mudanças vivenciadas pelo próprio corpo, ao mesmo tempo em que gera um sentimento de culpa e vergonha, o que impacta diretamente na qualidade de vida e no bem-estar dessa população. Para transformar essa realidade, é necessário observar que atualmente está se formando uma velhice bem mais ativa, e que o idoso pode exercer sua sexualidade de maneira saudável, cuidando da aparência, dançando, trocando palavras de afeto, mantendo uma vida sexual ou não. E tudo isso precisa ser respeitado e incentivado para que haja o desenvolvimento de uma vida prazerosa, mesmo diante das alterações físicas decorrentes da idade.
Eu já falei anteriormente que sexualidade é muito mais do que sexo, mas vale destacar esse assunto, já que boa parte da sociedade acredita que os idosos perdem o interesse sexual, sendo que, na verdade, muitos permanecem sexualmente ativos. Ou seja, a gente prefere pensar que as pessoas mais velhas são assexuadas e incapazes de ter necessidades vinculadas ao prazer e à autoestima. E essa nossa dificuldade em reconhecer um idoso como sexualmente ativo gera algumas consequências bem preocupantes. A primeira delas é a desinformação. Isso se torna evidente quando as campanhas de prevenção e incentivo ao uso da camisinha são mais direcionadas aos jovens. Então fica a impressão de que os idosos não precisam usar preservativo. Os profissionais de saúde também influenciam diretamente nessa questão quando não conversam sobre sexo por medo de causar constrangimento ou por não reconhecer a sexualidade das pessoas mais velhas. E a partir disso, eu posso dizer que a segunda consequência está intimamente ligada à primeira, porque a desinformação e o não uso de preservativo tornam a população idosa mais exposta e mais vulnerável a infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs. Hoje em dia, a gente percebe muito claramente o aumento no número de casos de sífilis, hepatite B e AIDS na população idosa. E muito disso tem a ver com a precariedade de informações sobre sexualidade direcionadas a esse grupo. Sendo assim, a melhor forma de evitar a propagação de ISTs entre os mais velhos é falando abertamente sobre o tema e alertando sobre a importância de prevenir, sobre a importância do uso da camisinha e da testagem regular para ISTs. Então você que é idoso, não deixe de conversar com o profissional de saúde sobre esse assunto. Tire suas dúvidas e não se sinta constrangido em falar sobre sexualidade. Afinal, uma vida sexual segura é muito mais prazerosa. Por fim, eu queria falar sobre o nosso papel nisso tudo. Depois do que foi falado nesse episódio, é necessário que a gente reflita, que a gente busque mais sobre esse assunto e que a gente tente mudar essas perspectivas, essas impressões sobre a pessoa idosa. O processo de envelhecimento traz consigo algumas dificuldades, isso é inegável. Mas não podemos rotular as pessoas mais velhas a uma ideia de decadência, solidão e fragilidade. É preciso reconhecer, sim, que o idoso também possui desejos, anseios e uma vida a ser vivida. O respeito às individualidades e necessidades do ser humano são imprescindíveis para assegurar uma velhice de qualidade. E dentre os diversos fatores que contribuem para o alcance desse objetivo, a sexualidade tem grande influência nessa prática de uma velhice ativa. Então é isso, minha gente. Com produção de Alma Marques, Isabela Regina, Kirla Leão, Marina Barbosa, Rafaela Lins, Sábio Ricardo e Celso Marques, chegamos ao fim de mais um Corescast. Se você gostou, já deixa aquela curtida, envia para os amigos, familiares, envia para os seus grupos de WhatsApp. Afinal, o importante é compartilhar a informação. E se você quer compartilhar a informação, você compartilha o Cores da Saúde.